Hoje, se não fosse a estimulação magnética, a gente teria muito pouco para oferecer às pessoas com toque. Por quê? É muito difícil de tratamento, é em cima de uma inflexibilidade muito grande. O toque tem muito medo de se tratar, ele tem muito medo, inclusive, de deixar de fazer os rituais, achando que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, por exemplo, principalmente o toque de colecionar coisas. É como se não pudesse mexer naquilo, porque vai acontecer uma coisa muito ruim. Quando o tratamento básico, se a gente for atestar desde o tratamento que a gente conhece, os serotoninérgicos, os antidepressivos serotoninérgicos costumam melhorar, mas em doses muito altas. Por exemplo, o que a gente faz, por exemplo, de fluoxetina, 20 miligramas para uma depressão, para um quadro de fobia, para o toque a gente vai pensar em 60 miligramas. Né? E, em geral, é um tratamento que você tem que associar remédios. Quanto mais tempo ficar para tratar, mais crônico vai estar e mais difícil de responder. Então, a gente, em geral, associa antidepressivos, ansiolíticos, não ansiolíticos de tarja preta, os ansiolíticos, a buspirona, que é um ansiolítico que não dá dependência, também em altas doses, de 30 a 50 miligramas. E, muitas vezes, a gente tem que associar antipsicóticos. Porque existem toques tão graves que aquele pensamento obsessivo deixa de ser apenas um pensamento obsessivo e começa a dar um transtorno na vida da pessoa como se aquilo fosse uma verdade, quase como se fosse um delírio. E aquela pessoa começa a quase psicotizar. Existe um percentual muito pequeno das pessoas que têm toque muito grave, que bate na psicose. Ele começa a sair um pouquinho fora da realidade. São aquelas pessoas... Tem até um filme, acho que é O Aviador, de um cara muito... O Leonardo DiCaprio que fez esse filme, O Aviador. E ele tinha um toque tão grave que, por fim, ele já estava dentro de um quarto fazendo um xixi dele. Ele não dispensava o xixi, ele botava dentro de um como se fosse uma coisa de Coca-Cola de 2 litros. Numa imundície, porque ele tinha medo de pegar doença. Então, assim, chega um ponto que psicotiza. Então, é um tratamento que você tem que botar muitas vezes antidepressivo, com certeza, ansiolítico do tipo buspirona, com certeza. Às vezes você tem que botar mais de um antidepressivo e você às vezes tem que botar antipsicótico. Isso dá uma gama de efeitos colaterais absurdos. Então, assim, a dose é alta, a quantidade de remédio é alta e você às vezes, o cara não consegue ejacular, porque há um retardo de ejaculação que acaba não ejaculando. E traz muitos efeitos colaterais para as mulheres também, de cabelo, de queda de cabelo. Então, o que a gente viu? Que muitas pessoas com toque deixavam de se tratar porque os efeitos colaterais incomodavam muito. E vivia com aquilo no sofrimento, e vivia com aquilo isolado. naquela... Então, eram pessoas feitas um bichinho, que não saía mais de casa, estava ali fazendo seus rituais e acabava para a vida. Quando veio a estimulação magnética, e isso eu fiz uma experiência, na época a estimulação magnética, há 8 anos atrás, a gente só usava para depressão, para esquizofrenia e para depressão, praticamente era isso. E teve um paciente meu, muito grave de toque, que eu resolvi, tipo assim, eu vou tentar. E aí não tinha nem protocolo. Mas aí eu comecei a ver que o padrão de neuroimagem dos pacientes de toque tem uma alteração muito grande em parietal, em lobo parietal, principalmente à esquerda. Falei, eu vou começar a estimular isso aqui, né? Vou começar a inibir aquele movimento ali. E aí deu certo. Eles precisam de muito mais estimulação do que o deprimido? Sim. Muito. Em geral, você vai começar fazendo 30, 40 sessões e depois você continua fazendo 1 por semana, 2 por semana e vai desmamando. Mas os efeitos são muito melhores. Você não deixa de ter que usar a medicação, mas em doses muito menores. A qualidade de vida da pessoa melhora muito. Muda, realmente. Eu espero que em pouco tempo o plano de saúde possa fazer com que a estimulação possa ser um tratamento viável. Porque a medicação ela é muito intensa, com doses muito altas, muitos efeitos colaterais e acaba dando um custo muito alto, sem o resultado que a gente espera. Então, para responder o nosso seguidor aí... Hoje você vê eu acho que a estimulação. Para os graves, sim. Até porque é um tratamento que ajuda muito. Quando você trata MT para toque, você também... pega também um pouco de F4 para ansiedade.
né? Então você reduz Sim, a ansiedade da tanto pessoa e parietal. reduz Por o exemplo, pensamento. a região que a gente faz a estimulação magnética em geral para depressão, que é F3, se for uma depressão inibida, não Isso. agitada, a gente geralmente não responde no toque. O toque é tudo diferente. Ele vai ali para a área suplementar, que é o parietal, e ele vai para F4, que reduz também a ansiedade. Então eu acho que hoje a gente tem uma perspectiva, mas eu acho que isso tem que popularizar mais para que o custo disso seja mais viável. Porque o tratamento hoje é muito limitado. Mas assim, tem que tratar o toque. E é o mais difícil mesmo, muito sofrimento. E tem uma coisa que eles também deixaram de responder aos remédios. Então você precisa de mais dose. Então assim, está muito ruim a qualidade de tratamento, mas não pode deixar de se tratar. Porque quanto mais você deixa de se tratar, o toque sempre evolui para pior. Sem tratamento, ele sempre vai piorando. Então, a gente tem que fazer o tratamento mais precoce para que a gente possa responder a doses menores de medicação ou então que a gente possa fazer um tratamento mais limpinho, que eu chamo.